Graça e paz, amados em Cristo Jesus, prazer estar convosco nesta quinta-feira. E quinta-feira é dia de live com o pastor Paulino Silva. Junto comigo aqui nos estúdios, o meu irmão em Cristo Jesus, motoqueiro de Harley Davidson, o Miller. Junto nós estamos aqui fazendo uma parceria para levar até você a palavra de Deus. O desejo é que o Senhor do céu multiplique bênção sobre sua vida. O Senhor abençoa seu lar, abençoa seu suor, O Senhor supra as tuas necessidades em Cristo Jesus, O Senhor abençoe de uma forma assim poderosa você através desta palavra que vamos ministrar nesta noite. E nós queremos já entrar no texto que vai servir de embasamento para nós falarmos alguma coisa sobre imitando a igreja primitiva. Está lá no livro de Atos, no capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que eram devidos e iam sendo o quê? Salvos. Bom, meus irmãos, falando sobre imitar a igreja primitiva, eu quero dizer que a nossa igreja não é outra igreja senão essa mesma igreja aqui dessa leitura. Até porque nós vamos lá no fim do livro de Atos, lá no capítulo 28 do livro de Atos, no versículo 31, ele não tem amém, não possui amém. Significa que a obra continua, a epístola não foi fechada. O Lucas, historiador, não fechou, está aberto. Continua se escrevendo ainda a história da igreja. Agora veja bem, o que tem na igreja primitiva que nós poderíamos e que nós deveríamos copiar ou até vivenciar nesses momentos? E aqui nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, nós temos assim: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Veja bem, o evangelho que foi até vós não foi o evangelho de persuasão, de sabedoria, de conhecimento humano. Diz aqui o apóstolo Paulo, mas em poder no Espírito Santo. Então veja bem, o evangelho pregado pelo início da nossa igreja era um evangelho de poder. Era um evangelho de sinais. Porque nós lemos aqui em Atos 2, sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o evangelho de poder do princípio, um evangelho em que o Espírito Santo ministrava. O Senhor dava a palavra rema, palavra inspirada, e o Espírito Santo tinha liberdade, era convidado e tinha o poder de operar o quê? Convencer, trabalhar o poder do convencimento. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Era isso que acontecia. Agora veja bem, o evangelho que salva, cura, liberta, gera renúncia, quebra amarras do maligno na alma, no espírito e na mente, e liberta do mundo, e gera um sobrenatural através de milagres e libertações, é um evangelho do quê? É um evangelho de poder.
não é evangelho do homem, porque o evangelho não é do homem. O evangelho é as boas novas para o homem. Vindo de quem? Do Senhor Jesus. Os escritos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, é para a conversão do homem, para a cura do homem, para a libertação do homem, para a abertura de olhos do homem, para dar um novo coração ao homem. Algumas destas realidades, quando ensinadas hoje, pregadas nas igrejas, geram o quê? Desconforto na vida de alguns ministros. Ficam desconfortáveis, sentados nas suas cadeiras, estofada nas igrejas, gera desconforto. Onde é que se viu falar de cura, de libertação? Onde é que se viu? Isso foi lá para o passado. Onde é que se viu falar de dons do Espírito Santo, isso e aquilo? Mas é bíblico. É bíblico. Estamos falando, irmãos, do quê? De Bíblia. Não estamos contando história de carrochinha, estamos falando da palavra de Deus. Olha só, Atos 2:43. Em cada alma, nos irmãos da congregação, havia o que? Temor. Agora veja bem, ó. Muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Procura saber o que é maravilha. E você vai ser impactado. A hora que você souber o que é que significa a palavra maravilha. Agora, lá em Lucas 10:19, o Senhor diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. E no versículo 20, tá? Os discípulos voltam e dizem: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, eles se submetiam ao poder teu, e nós curávamos, libertávamos. No 20 ele diz: mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Então veja bem, havia uma submissão dos espíritos, de enfermidade, de possessão, de domínio, pelo poder do nome de Jesus, se submetiam à palavra que os discípulos estavam ministrando e pregando, porque havia uma comunhão dos discípulos com Jesus. E Jesus havia franqueado isso para eles. E eu quero ir com você agora no livro de João, no capítulo 14, João 14, aonde Jesus fala no versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para o Pai. Quem crê fará as mesmas obras que Jesus fez. Qual obra? Vista ao cego, audição a surdo, fala ao mudo, paralítico anda, libertação, ressuscitar mortos. Fará as obras que eu faço, e veja bem, e maiores do que estas, maiores do que Jesus fez. Tá, pastor Paulino, mas não é muita petulância? Não, ele disse lá em Lucas, vos dei autoridade. O que nós precisamos? Tomar e crer, e exercitar. O grande problema é que no meio de um monte de incrédulos, como era o caso dos discípulos lá no livro de João, capítulo 17, versículo 15 em diante, quando Jesus desceu do monte e os discípulos não puderam expulsar, eles eram incrédulos. Eles não exercitaram a fé no poder do nome de Jesus. Versículo 13. E farei tudo o que pedirdes em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Farei milagres e mais milagres, que vocês vão pedir para mim, eu vou pedir ao Pai, o Pai vai permitir, vai abençoar. Quando essas pessoas forem abençoadas no meu nome, o Pai vai ser o quê? Glorificado. Vamos para Romanos, amado, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então o evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. Quantas pessoas já estiveram com suas famílias e vidas arrebentadas? Na droga, no álcool, endividado, separado, divorciado, distanciado, jogado na sarjeta, vivendo de restos do lixo, e quando ouviram a mensagem do evangelho, se entregaram a Jesus. Por quê? Porque é o poder do evangelho em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Veja bem, nós devemos imitar esses homens de Deus separando-nos com um propósito. Quando aceitamos a Jesus, ele tornou-se o quê? O nosso Senhor e o nosso Salvador. E doravante tudo que somos, temos e viemos a ser é do Senhor e para o Senhor. Porque ele se tornou o nosso amo, o nosso mestre. E aí somos o quê? Passamos a ser dele. Olha só, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi, o Senhor está dizendo. Não foram vocês que me quiseram, eu quis vocês antes. Agora no 19, se fosses do mundo, o mundo vos o quê? Amaríeis. Mas vocês foram escolhidos por mim, a partir do momento que eu escolhi vocês se ligaram, me aceitaram como único e suficiente Salvador, eu me tornei o Senhor de vocês. E agora vocês não são mais o quê? Vocês não são mais do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo ia amar aquilo que é dele. Êxodo 33, 16. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco de modo que somos separados? Presta atenção. Somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha só. O Senhor separou um povo para ele, o povo judeu. Um povo santo, zeloso e de boas obras. E lá em João capítulo 1, versículo 11, diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o 12 e o 13, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que não nascem da vontade do sangue da carne nem do homem, mas de Deus. Então, a partir desse momento, nós nos separamos com um propósito. E aqui Moisés está falando de um povo separado por Deus para ser seu. Judeus foram separados com o propósito de ser nação santa, sem mistura, longe da idolatria ou longe do quê? De vícios. Eu quero ler junto com vocês no livro de Tito, tá? No livro de Tito, vamos achar aqui, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Ele nos ensina a abandonar as impiedades e as paixões humanas, para que vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e nos purificar para si, um povo santo, zeloso e de boas obras. É isso que nós somos. Nós fomos separados, agora nós temos que fazer manutenção. Povo santo, zeloso e de boas obras. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Viver uma vida imitando os crentes lá no passado. Lá da igreja o quê? Da igreja primitiva. Aí quando é que se dá e acontece isso? Quando eu faço um propósito de ser, andar e estar com Deus. Não interessa a condição física, geográfica em que eu esteja. Eu decido andar com Deus. Eu decido estar com Deus. Seja na festa da empresa, na faculdade, aonde estiver. Eu vou me manter o quê? Com o propósito de estar separado. Ser uma nação santa,
separada, zelosa e de boas obras. Aplica isso à sua vida. Apliquemos isso à nossa vida. Nós ser homens santos para Deus, zeloso para Deus, separados por Deus, com boas obras para o Senhor Deus, para galardões no céu, não para a salvação. E depois nós temos que imitar a igreja primitiva, olhando para o senhorio de Jesus. Para o senhorio de Jesus. Eu gostaria de ser mais específico. O que é senhorio? Senhorio é domínio, poder, autoridade, mando, direito à sua propriedade. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 20 diz assim, 1 Coríntios 6, 20. Fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, o Senhor no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertenceis. E o 19, na parte B, não sois de vós mesmos. Os escravos eram trazidos na praça, trazidos de longe para comércio. Alguém que precisava de mão de obra ia até a praça, olhava as mãos, as unhas, os dentes, os pés, o braço, a musculatura do camarada e comprava. A partir do momento que ele comprasse o escravo estava liberto daquele senhor. E ele vinha fazer parte de um novo senhor, quem sabe melhor ou mais cruel. E no ano do jubileu, o escravo podia ir embora. Podia ir embora. Mas alguns escravos, devido à bondade do coração do seu senhor, do seu patrão, eles iam até o sacerdote, ou eles iam até vou usar um termo nosso, até o delegado, né, o que mandava. Ele dizia, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar. Mas quero ficar como escravo livre, de boa e espontânea vontade, servindo ao meu senhor. Aí eles pregavam a sovela, para você ter uma ideia, como se fosse um cartucho, né, de 38, só que era grande, feito de ferro, buraco. O camarada deitava, colocava a orelha em cima de um cepo, colocava a sobela e batia. Aquilo fazia um buraco, tipo um alargador na orelha. Curava com o tempo, ficava um buraco. Ele colocava o dedo, transpassava para o outro lado. Alguém que visse dizia, esse camarada aí teve a oportunidade de se livrar do seu senhor. Mas ele quis ficar debaixo do senhorio por amor. Nós também vivemos debaixo do senhorio do Senhor por o quê? Por amor. 1 Pedro. Quero que você abra a palavra de Deus em 1 Pedro, junto comigo, tá? 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes comprados, resgatados a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Esse senhorio, e nós sermos comprados do mundo, ser retirado do mundo, o Senhor não nos tirou do estado da escravidão, comprando com ouro como era feito escravos humanos. Mas o Senhor nos comprou como? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. É assim que nós fomos o quê? Comprados do Senhor Deus. Salmo 49, 7, 8. Quero que você leia comigo. Me perguntaram já, pastor, por que o senhor usa tanto versículo assim, pastor? Porque é a palavra. Não é a palavra do Paulino que tem valor, é a palavra de Jesus. Salmo 49, versículo 7 diz assim, ninguém pode remir a seu irmão. Entendeu? Ninguém pode remir, ninguém pode comprar o seu irmão. Ou dar a Deus o resgate dele, ou eu mesmo pagar pelo meu resgate diante de Deus. Eu teria que morrer milhares e milhões de vezes na cruz, e assim mesmo ia continuar sendo o quê? Pecador, imundo, carente, necessitado de um sangue puro e de um sacrifício perfeito. E o 8 diz, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam, quer dizer, não teriam valor nenhum. Porque o valor é muito alto. Logo, o preço de vida, o sangue de Jesus, é de valor inestimável, incalculável.
E quando ele nos resgatou, se fez o quê? Senhor sobre nós. Como Senhor, como dono, como proprietário, tem direitos exclusivos de decidir sobre nós. Tá? 1 Coríntios 6,19 diz, não sois de vós mesmos, não pertencemos a nós, não temos o direito de decidir sobre a nossa vida, porque fomos resgatados do mundo e pertencemos a Cristo. Eu pergunto, de quem você é hoje? Qual é a marca de resgate que tem sobre sua vida? Do sangue de Jesus? Agora, me dói no coração quando eu vejo que algumas pessoas foram resgatadas do mundo, vieram para a igreja e tinham dentro de si uma sofreguidão de conhecer e saber mais do Senhor. E que em dado momento vacilaram, caíram no mundo e voltaram para o despojo da lama. Nós devemos viver a palavra em espírito e em verdade. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, e no versículo 24, está escrito, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor, temos que adorar em espírito e em verdade. Viver a palavra no coração em espírito e em verdade. E Tiago fala no 1,22, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando uns aos outros. Então, amigo, viva a palavra da verdade de Cristo no seu coração. João 8,32, o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta pela ação de quem? Do Espírito Santo na nossa vida. Evangelho de João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A partir do momento que você recebe Jesus, o Senhor te liberta do mundo. Abre tua mente espiritual. Lhe dá compreensão espiritual. E o Espírito Santo, que nos é dado, vem corroborar e vem trabalhar na nossa vida, tá? Para que andemos em novidade de espírito com o Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 4. O qual o Senhor, o nosso Deus, Salvador Jesus, deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento, ao entendimento da verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que nós precisamos ter experiências pelo Espírito Santo e conviver com o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Mateus 5:20. Vamos lá. Mateus capítulo 5, e no versículo 20 nós temos uma palavra que ela diz assim, 5:20. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no céu. Veja só, esses camaradas eram zelosos da fé, cheios de cuidado e formalidades. Tá? Eles eram o quê? Meticulosos, religiosos, ao extremo. Porém, espiritualmente eram o quê? Um zero à esquerda. Tanto é que Jesus fala, se a vossa justiça não for superior aos mestres da lei, não vai dar nada na vida de vocês. Vamos ver o capítulo 23, no versículo 13. O que diz lá a palavra? Ai de vós, mestres da lei, os fariseus hipócritas. Aí o Jesus começa, capítulo 23, no versículo 13, até o versículo 36, temos 5 ais. E esses ais, o que são?
julgamentos sobre os escribas e fariseus, porque só conheciam a palavra, mas não vivenciavam a palavra. E aí Jesus fala, se vocês não excederem, não ir além, não ultrapassar, não levar vantagem, em outras palavras, se vocês não forem espirituais, vossa religiosidade vai o quê? Condená-los, porque é só exteriorização. Certa vez Paulo, diante de um príncipe do povo, um homem da lei, Paulo olhou para ele e disse, túmulo caiado. E alguém veio e desceu-lhe a lenha no Paulo, né? Deu um tapão no Paulo, né? E disse assim, como que tu tem coragem de ferir o príncipe do povo? Daí o Paulo pediu perdão. Mas o que o Paulo quis dizer com túmulo caiado? Bonito por fora, bem vestido, bem trajado, assim como todos os túmulos dos nossos antepassados que se foram. Mas dentro o que tem? Caveira, um osso, não tem mais vida. Se foi, já era, e tem muita gente assim. Em quinto lugar, vigilância espiritual. O que é vigiar? Observar, estar atento, estar esperto, à espreita, espionar, estar ligado. Acontecimentos mundiais deveriam nos levar a buscar a Deus com mais vontade, desejo de ser mais íntimo de Jesus, buscar mais santificação. O que diz em Hebreus 12:14? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas aí nós temos o quê? Nós temos pessoas que andam frios, tá? A palavra coroa, tá? A palavra coroa provém de corona, ou de cor, que é resposta, e ana, frio. Aí a palavra resposta, ou recompensa, o frio e a frieza, está lá em Apocalipse 3:15. Pois tu não seres nem frio e nem quente, seres morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque lá nesta igreja, que tinha? Uma fonte que nascia e que descia água encanada, e ela era uma água morna. E Jesus tomou a realidade deles para aplicar o quê? A espiritualidade. Então veja, hoje, no momento que vivemos, está na hora de nós imitar a igreja. Nossa igreja no começo, voltar a ter um evangelho de poder, separar-se para Deus com um propósito, não se misturar com o mundo, observar o senhorio e se entregar a Jesus, viver a palavra em espírito e em verdade, em exercício, e vigiar espiritualmente no nosso dia a dia, sabendo que o Senhor pode voltar eminentemente, de um momento para o outro. Se demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, esteja preparado para quando o Senhor Deus voltar. Amém? Meu desejo é que essa palavra tenha servido para fortalecer a tua fé, ajeitar a nossa vida no caminho e nós andar mais uma milha, ainda que o caminho seja cheio de pedra, espinhos e dificuldade. Estreito, apertado, de muita tribulação, muita luta, muito temor e pavor, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, amado? Deus te abençoe. Tenha um bom fim de semana com Cristo Jesus, né? Logo vem sexta e sábado. Domingo nós temos culto aqui na nossa igreja, 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 17 e 19 horas. E você é o nosso convidado. Ah, não esqueça, terças-feiras, 19h30, 20h30, um culto chamado Nas Mãos de Deus. Venha buscar a Deus, colocar a sua vida na presença do Senhor. Nós vamos estar orando e Deus vai multiplicar bênçãos de cura e libertação na sua vida e suprir tua necessidade. Amém? Muito obrigado, um beijão no teu coração, até próxima quinta-feira no Senhor Jesus Cristo.